Obrigado, professor Elis. Passar agora a palavra ao professor Luiz Jorge. Por gentileza, professor, toda sua. Também, boa tarde a todos, então lá bem-vindos à professora Elis por esta colaboração e a todos que são os protagonistas neste encontro. Era para estar aqui o professor António, mas ele ligou-me ontem à noite que tinha um imprevisto e, portanto, depois estará no encerramento. Mas, de qualquer forma, eu também, um pouco, como disse a professora Elis, também faria já agora um pouco da história também deste mestrado, da Faculdade de Belas Artes. Ele foi um dos primeiros mestrados que surgiu na Faculdade de Belas Artes, digamos de forma institucional, e fez agora 20 anos, é um mestrado que já fez 20 anos, ele nasce, digamos, de um triângulo, na altura, que, digamos, num triângulo, ou a partir de quatro professores, em que estavam os já falecidos professor Carlos Amado e o mestre Adão Henriques, o professor Fernando António e eu, digamos, instituímos este mestrado também numa instituição que já tinha tradição em Portugal na questão do património. Não podemos esquecer, foi a Academia de Belas Artes que no século XIX recolheram as obras dos extintos conventos e mosteiros. Depois foi a partir da Academia de Belas Artes que nasceram vários museus portugueses e também que se fizeram as primeiras, digamos, os primeiros restauros de obras no início do século XX. Ora, sendo uma escola de artes, é uma escola de formador, é uma escola de criadores de património, mas também foi sempre uma escola de pensadores sobre o próprio património. Digamos que a partir dos anos 80, instituiu-se na faculdade a primeira disciplina de museologia em Portugal, em âmbito de ensino superior. Depois o primeiro curso de pós-graduação, também já na segunda metade dos anos, digamos, já no final, início dos anos 90, peço desculpa, e finalmente então este mestrado. Este mestrado era o culminar também de um processo. E eu desde o início teve a seguinte filosofia: em primeiro lugar, olhar para fora do próprio museu, olhar para a sociedade, olhar para as ruas, e isso foi sempre muito marcante, não é? No fundo, é um mestrado que procura, antes de mais, olhar para o próprio cotidiano, e daí até a disciplina que agora se chama Olhares e Territórios na Museologia e na Curadoria, e que tem em linha a disciplina que primeiramente foi dada pelo mestre Adão Henriques, que era Comunicação Visual, e depois dar uma formação teórica na área do património, ou na área da museologia, e portanto, o próprio processo de trabalho nos museus, que passa digamos, desde o inventário até às questões legais e às questões de design, e também aos princípios da conservação e do restauro. E, portanto, é um mestrado que procura, no fundo, construir também narrativas a partir do património. E isso é importante, porque a museologia, no fundo, é a construção de narrativas a partir do património, é isso que também, digamos, nos motiva. É essa capacidade que temos que ter de contar histórias. E a museologia é isso, é essa capacidade que temos de contar histórias e claro, que há também nesta capacidade questões técnicas, como a questão do inventário, a questão do design, a questão da programação, que é importante ter em linha de conta. Portanto, o grupo de professores hoje está consolidado no mestrado. Também quero uma palavra para a própria organização. Digamos, esta organização surge a partir de um desafio, surge a partir de um desafio
e que um grupo soube pegar muito bem e que acho que hoje também está, digamos, está pronto para fazer um segundo, ou um terceiro, ou um quarto. Um encontro, um congresso sempre, o plano A e o plano B, como eu costumo dizer, e isso aconteceu ao longo destes dias. Felizmente que hoje em dia temos esta tecnologia que nos permite estar de ambos os lados, mas isto, digamos, possibilita no futuro que já estejam também capacitados para organizar estes encontros. E isso também é uma das missões do ensino superior. Quando o aluno sai de um curso de pós-graduação, além do domínio técnico na sua área, do domínio científico na sua área, há também esta necessidade também de um domínio técnico também, né, na organização destes eventos, e isso é extremamente importante. Por outro lado, também houve outro desafio que eu quero salientar, de escreverem os artigos sobre o que vão apresentar e de se publicar também, e disso também contar para o currículo de cada um no futuro, o que é extremamente também importante, porque é currículo que se constrói, que se vai construindo, o currículo vai-se construindo todos os dias, e também a escrita ajuda também, esta escrita mais pequena ajuda depois também a levantar questões para o desenvolvimento das vossas dissertações de mestrado. Só para acabar, eu diria que eu gosto de trabalhar com o conceito de património, que é um conceito de que o património faz parte do nosso cotidiano. Não há património de primeira, não há património de segunda, há vestígios da nossa memória que nós vamos deixando desde que o Homo habilis, não é? Há cerca de 2,5 milhões de anos, começou digamos, a longa caminhada, a longa narrativa que é a história humana, que é, digamos, este processo da história humana. Há muitas histórias também, há muitas formas de património, há muitas formas de o ver, e nós devemos ver sempre o património por todos os lados. Esse é o nosso contributo. E sobretudo, fazer às vezes ressaltar aquele património para que ninguém olhe, não é? Para que não se dá importância. E, portanto, é nesta visão de que o património que nos rodeia está todos os dias presente em nós, que os museus são a forma de criar narrativas sobre o património também. Os museus são essa parte. É um pouco com este espírito que eu acho que devemos de olhar para este encontro, que vocês devem olhar para o futuro com o património, de olhá-lo sempre pelas várias facetas, que o património é isso. A própria visão que temos de património, ela própria tem uma história, felizmente, não é? Hoje olhamos para patrimónios que não olhávamos há 50 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Olhamos para questões tanto do material como do imaterial de forma diferente, não é? Hoje o património, e eu que estudo escultura romana costumo dizer, ali só estamos a ver o que é belo, mas por trás de tudo aquilo havia muito sofrimento também. Portanto, o património é sempre as duas facetas, é aquilo que chegou até nós, que teve funções e que teve um lado muitas vezes bom, glorioso, mas também teve um lado de sofrimento, e muitas vezes também há muito sofrimento. E é nestas novas concepções de património que nós devemos de olhar. Também não só no património humano, criado pelos humanos, mas também na sua relação com a natureza. O nosso olhar patrimonial sobre a natureza também nos fala de como a natureza hoje deve ser olhada não como um recurso, mas como uma parceira para a nossa existência. E o património também nos ensina isso. Portanto, nós devemos de olhar também para a Terra, como ela tendo muitas camadas, como o património tem muitas camadas, o património humano tem muitas camadas, e que ela está sempre também em transformação. E, portanto, quando hoje se fala de alterações climáticas, de sustentabilidade, é também uma forma de olhar para o património. E, portanto, com isto, para não querer atrasar
eu ficaria por aqui. Mais uma vez, felicito a todos e, a partir de agora, bom trabalho. Professor Elísio, obrigado, professor Luiz Jorge, pelas palavras, pela contribuição aí do nosso evento.